O expositor que fará a abertura do evento é pesquisador, escritor e autor espírita. Ocupou como dirigente a presidência da USE São Paulo, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, e também a presidência da FEB, Federação Espírita Brasileira. Convidamos para proferir sua palestra Antônio César Perry de Carvalho, que falará sobre Chico Xavier, o homem, a obra e as repercussões. Registramos aqui a satisfação de rever a presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, que conhecemos há muitas décadas atrás, nos tempos de mocidade e de evangelização da infância. E para nós, comparecer mais uma vez em Uberaba é motivo de muita alegria e de inúmeras recordações, porque aqui nós estivemos dezenas e dezenas de vezes durante cerca de 20 anos, visitando Chico Xavier nos tempos da Comunhão Espírita Cristã e do Grupo Espírita da Prece. E sem dúvida nenhuma, foram momentos de intensa aprendizagem, acompanhando na prática aquilo que Chico realizava junto a essas instituições, como também nas chamadas peregrinações, na época centralizadas no bairro dos Pássaros Pretos. É importante, pois, registrarmos a nossa homenagem a Chico Xavier, o grande vulto do espiritismo mundial e o grande vulto da nacionalidade brasileira. E falar sobre Chico na terra onde ele dedicou boa parte dos seus anos e das suas atividades é, sem dúvida nenhuma, uma audácia, vamos assim dizer. Então nós vamos focalizar nessa oportunidade aqueles momentos que nós temos que chamar a atenção e que ocorreram após a sua desencarnação, ou seja, as repercussões da vida e da obra de Chico Xavier. Pois bem, nós tivemos momentos extremamente felizes e oportunos de conhecê-lo, juntamente com a nossa esposa, acompanhando as suas atividades, mas também, anos depois, junto à Federação Espírita Brasileira, na época como diretor e assessorando o então presidente Nestor João Mazzotti, nos preparativos de toda a programação do centenário de nascimento de Chico Xavier. E entre as preocupações daqueles preparativos, foi realmente um momento em que causou uma preocupação com alguns detalhes. Como registrar uma obra tão profícua e exemplos tão belos? E foi chamada uma empresa, aliás, mais de uma, para que registrasse numa logomarca, registrasse num selo, aquilo que poderia sintetizar a vida e obra de Chico Xavier. E depois de muitos ensaios e tentativas, uma dessas empresas apresentou ao Nestor e a nós e outros companheiros que ali estavam, a proposta de mostrar o Chico numa expressão assim bastante iluminada, uma figura muito bonita, mas enquadrada em 5 palavras. 5 palavras que sintetizam, na verdade, todas as suas ações e que são saber, espírito, fé, caridade e amor. Exatamente essas 5 palavras-chave, nós podemos lembrar que Chico foi, sem dúvida nenhuma, um grande intermediário, inquestionavelmente o maior da nossa civilização, como intermediário da espiritualidade, no sentido de trazer um novo saber para os homens. Não o saber efêmero e que desperta orgulhos e vaidades em diversos setores da humanidade. Não o saber que Edgar Morin, o grande pensador da área francofônica, certamente afirmou que nós deveríamos superar as cegueiras do conhecimento. Não. Chico trouxe, na verdade, o saber que liberta,
o saber que desperta, que é o saber abrangente e de conotação espiritual. Então, os 410 livros que ele publicou enquanto encarnado e alguns outros que surgiram depois, mantém essa tônica de nos trazer informações em detalhes a propósito da vida no mundo espiritual, a relação entre as duas humanidades, encarnada e a desencarnada, e ele, como um autêntico ser interexistente, captando todos esses detalhes para que melhor compreendêssemos a síntese que foi efetivamente realizada numa consolidação de teorias, de propostas e de ensinamentos espirituais, concretizada pelo inigualável codificador Allan Kardec. Mas esse saber espiritual, ele, através do trabalho de Chico Xavier, se tornou patente também em todos os instantes, trazendo-nos a certeza da imortalidade da alma. Ou seja, Chico foi o intérprete de centenas ou milhares de entidades espirituais, e nessas condições a palavra espírito era aquilo que mais frequentemente transparecia em todos os seus afazeres. Pois bem, a fé de Chico, um homem simples, que não teve oportunidades de aquisições culturais, mal frequentou e com extrema dificuldade o antigo grupo escolar, mas ele sempre se colocando à disposição da espiritualidade, venceu e superou obstáculos terríveis desde a sua infância até os últimos instantes da sua existência física. Não foi alvo de nenhum privilégio, e ele deixava isso sempre muito claro. Ou seja, Chico demonstrava a fé viva, a fé na base da ação, da convicção e da busca de uma autonomia com vistas a essa certeza da imortalidade da alma. Mas Chico era a exemplificação da caridade, e dessa caridade, e que hoje tem um sentido para nós muito amplo, porque quando Paulo de Tarso escreveu em grego a epístola dirigida aos Coríntios, ele registrou a palavra ágape, porque Paulo escrevia ou ditava também em grego. Nessas condições, a melhor tradução para o português da palavra ágape é amor, que é mais ampla, abrangente e inclui a ação da caridade. Então Chico é o homem amor. Essas 5 palavras chaves, mostrando então todo o trabalho, toda a longa trajetória de Chico Xavier, repercutiu em nosso país e repercutiu também no mundo. E é através dessas ações que foram esparzindo pelo nosso país que nós podemos dizer com a maior tranquilidade: Chico foi o divisor de águas do movimento espírita brasileiro. Nós podemos claramente identificar os momentos prévios e os momentos posteriores ao início da obra psicográfica e dos exemplos de Francisco Cândido Xavier. Pois bem, esse trabalho todo é interessante que nós, na continuidade dos preparativos do centenário de Chico Xavier e na sua realização, participamos de inúmeros encontros, entrevistas e procurando conhecer melhor tudo aquilo que representava o seu esforço de trazer o mundo espiritual mais conhecido por parte de todos nós. E foi nessas condições que nós, certa feita, estivemos na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo e levamos um susto, para não dizer uma grande decepção, quando sentimos o abandono de todos aqueles edifícios históricos, não apenas por ter recebido o servidor Francisco Cândido Xavier, funcionário do Ministério da Agricultura, lotado na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, mas também
porque tem uma história na zootecnia brasileira e na preparação de um plantel de gado leiteiro. Esse instante realmente nos marcou e procuramos conversar junto com o então presidente da FEB, o Nestor, para algo que pudesse ser realizado. E depois de buscarmos aqueles que seriam os responsáveis por todo aquele sítio, chegamos à Universidade Federal de Minas Gerais, acompanhado do então presidente da União Espírita Mineira, um grande amigo nosso, Marival Veloso. E nessas condições, chegamos à reitoria da universidade e fomos até a pró-reitoria de extensão. E aí aconteceram algumas surpresas. A primeira surpresa, quando nós identificamos a pró-reitora, antiga conhecida nossa de lides acadêmicas. Depois, ao falarmos do propósito da FEB, de fazer alguma coisa para a recuperação de todas aquelas edificações que são históricas, ela nos deu a seguinte informação: essa também é a preocupação da Universidade Federal de Minas Gerais, porque nós reconhecemos em Francisco Cândido Xavier um funcionário modelo. E aí viemos a saber aquilo que havia sido registrado anos atrás, que em vida ele foi homenageado pelo Ministério da Agricultura como um funcionário modelo, que jamais havia faltado às suas atividades. Iniciou-se, pois, todo um projeto de reestruturação e de reforma daquelas edificações, porque para ela e para a Universidade Federal de Minas Gerais, Chico Xavier era hoje o cidadão notável de Pedro Leopoldo, mas também um cidadão do mundo. Então ele tinha o reconhecimento oficial. Porém, nós não podemos deixar de nos referir que foi ali, num pequeno aposento cedido pelo então diretor da Fazenda Modelo Espírita, Dr. Rômulo Joviano, para que Chico, funcionário, não atendesse pessoas durante o seu trabalho, em respeito às atividades como servidor público, mas ele separava uma sala para que ele pudesse usar nos seus momentos de lazer, no instante em que de refeição, para as suas atividades. E foi exatamente naquela sala que Francisco Cândido Xavier psicografou o seu livro portentoso, Paulo e Estevão. Em função de tudo isso, aquele espaço que era a casa e de sede administrativa, inclusive da Fazenda Modelo, recebeu oficialmente a designação de Espaço Cultural Chico Xavier, inaugurado solenemente com a presença de inúmeras autoridades de Minas Gerais e do movimento espírita, no dia 13 de março do ano de 2010. E no mesmo dia houve uma apresentação em avant-première lá em Pedro Leopoldo do famoso e destacado filme Chico Xavier, que alcançou marcas realmente inigualáveis de frequência de espectadores, de 3.500.000 pessoas que assistiram nos cinemas, porque ele continua ainda em apresentações em TVs a cabos e disponível também em outras formas da mídia. Pois bem, Chico Xavier, ele teve toda uma dedicação, e nesses preparativos e na execução do centenário de Chico Xavier, procuramos entrevistar também, dentro de um programa da época da Federação Espírita Brasileira, algumas pessoas que tiveram efetivamente contato e presença junto a Chico nos tempos de Pedro Leopoldo e aqui de Uberaba. E nessas condições, nós entrevistamos familiares, amigos, companheiros de Chico Xavier, que foram reunidos num livro intitulado Depoimentos sobre Chico Xavier. E tivemos contato, inclusive, posterior, com mais algumas pessoas
que têm um vínculo familiar e histórico com Chico. Nessas condições, chegamos à cidade de Sabará, onde uma sobrinha de Chico, Cidália Pena da Silva, e seu irmão Paulo nos atenderam com o máximo de atenção e carinho, e fazendo relatos e nos mostrando documentações sobre a mãe deles, Maria da Conceição Xavier, que depois recebeu o sobrenome de Pena, depois do casamento. Pois bem, Maria da Conceição Xavier, uma das irmãs mais velhas de Chico Xavier, foi protagonista daquele momento destacado que provocou, na verdade, a conversão de Chico ao Espiritismo. Chico tinha 17 anos de idade em Pedro Leopoldo, extremamente católico, vinculado ao pároco que morava, inclusive, muito próximo, à igreja matriz de Pedro Leopoldo, mas a sua irmã, Maria da Conceição Xavier, começou a apresentar indícios estranhos de desequilíbrio, eventualmente de algum tipo de doença que não era diagnosticada. A família não tinha recursos, mas depois de muitas tentativas, sugeriram que convidasse um casal de médiuns que morava numa fazenda próxima do município de Matozinhos, a dona Carmen e seu Hermínio Perácio. E no dia 7 de maio do ano de 1927, os dois médiuns adentram a casa da família Xavier para o atendimento de Maria. Levaram 2 livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, fizeram lá uma leitura, uma prece, aplicação de passes em Maria, e ela apresentou indícios de melhoria. À saída, eles pediram autorização ao pai e à madrasta de Maria para que permitissem que ela os acompanhasse, porque ela precisaria de um tratamento mais prolongado junto a eles na fazenda. E com a aquiescência deles, o tratamento foi realizado. Porém, quando eles estavam saindo, Dona Carmen se dirige ao jovem Chico Xavier, então, inclusive, coroinha, catequista da Igreja Matriz, não é? Diz a ele: sua mãe está dizendo que sobre a mesa nós temos 2 tesouros. Era o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Para surpresa geral, o jovem devorou os 2 livros em um prazo curtíssimo de tempo, porque 40 dias depois daquela data, ele já estava dialogando com o seu irmão mais velho, José, e com os amigos, que eles deveriam fundar um centro espírita. Imagina a audácia, né? Fundar um centro espírita numa cidade pequenina, Pedro Leopoldo, que, como quase todas as cidades do interior brasileiro, eram dominadas pelo pároco. Pois eles conseguiram, e assim surge o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Dias depois, numa daquelas primeiras reuniões realizada num aposento emprestado por uma das irmãs de Chico, dia 8 de julho de 1927, repentinamente Chico começa a psicografar. Assinado um espírito amigo. Foi uma estupefação geral. E assim se inicia todo o trabalho psicográfico de Chico Xavier, crescendo incessantemente numa proliferação de obras que nos falam efetivamente do saber espiritual e trazendo-nos a certeza da imortalidade da alma. Ainda naqueles momentos de entrevistas em São Paulo, tivemos a oportunidade de entrevistar, junto com Oceano Vieira, um casal que teve muito contato com Chico Xavier, um médico, Dr. Davi Muscati, e sua esposa Sônia. O relato dele, sinteticamente, é o seguinte: ele era médico, ortopedista, bastante reconhecido na capital paulista, ambos extremamente ligados à sinagoga, como judeus praticantes,
E de repente, o filho mais jovem do casal, chamado Roberto, passa no vestibular de medicina. Imagina a satisfação e o orgulho do pai, médico, né, sabendo que o filho seguiria a sua carreira. Porém, logo após esse resultado que trouxe tanta alegria e expectativas à família, o jovem precisou submeter a uma pequena, eu diria banal em nossos dias, cirurgia nasal. E nos momentos posteriores, já em casa, ele fez o uso de uma instilação tópica de um medicamento e provocou um choque anafilático. Então, por estar fora de um hospital e nem o pai estava em casa, o choque anafilático levou à morte em pouquíssimos minutos. Aquilo foi um trauma, um impacto extremamente violento na família. O desespero foi tanto, e isso ele relata no livro E para Falar de Vida, mas ele nos relatou e gravamos naquela entrevista, o casal, falando tudo o que se passava em torno daqueles episódios difíceis que eles haviam vivido. Ele, Dr. Davi Muscati, entrou numa fase de tal desequilíbrio que parou de exercer a medicina por alguns meses. Não tinha condições. Imagina, né? O trauma psicológico de um pai médico que perde um filho sem que ele possa dar a assistência. E nessas condições, o desespero entra numa faixa que nós diríamos de obsessão. Ele se dirigia ao cemitério de São Paulo, deitava junto à lápide do filho e tinha dias que ele não queria sair de lá. Os amigos, tendo conhecimento de todos esses episódios, começaram a sugerir: será que vocês não poderiam ir até Uberaba e tentar uma visita, um diálogo com Chico Xavier? Aquilo era um fato realmente impactante, completamente diferente, porque eles eram judeus praticantes. Mas acabaram aquecendo, e numa das visitas que fizeram ao Chico aqui em Uberaba, não foi na primeira oportunidade, o jovem Roberto escreve pela pena mediúnica de Chico. Belíssimas mensagens e várias outras, e que foram agrupadas nesse livro, publicado na época pelo Davi Muscati, juntamente em parceria com Chico Xavier. As mensagens assinadas por Roberto são marcantes. Ele começa a descrever os momentos dele de atendimento, de acolhimento no mundo espiritual, recebido pelo avô da tradição judaica, por rabinos, e fica claro, portanto, que há colônias com características judaicas. Nós conhecemos detalhes sobre a colônia Nosso Lar pela obra de Chico Xavier, pela obra de Igorina, né, Cunha, aqui de Sacramento, mas é bom sabermos que há milhares de colônias espirituais e várias delas com uma diversidade e características muito próprias. Mas os detalhes não terminam aí. Em determinados instantes ele escreve em Yiddish, e Chico não conhecia o idioma, chega a fazer alguns pequenos desenhos referentes a paramentos e objetos utilizados nos rituais da sinagoga. Então, o casal teve a certeza de que o jovem Roberto mantinha-se vivo, apenas numa outra dimensão. E isso foi razão de consolo e, acima de tudo, de grande equilíbrio do casal. Não se tornaram espíritas praticantes, mantiveram-se ligados à sinagoga, mas estabeleceram em São Paulo vários pontos de apoio a entidades filantrópicas, inclusive a Chico Xavier, aqui em Uberaba. Então, a certeza da imortalidade da alma, que brota da obra mediúnica de Chico Xavier, e que nós temos inúmeros exemplos registrados na sua obra, e que começou inclusive do contato dele com o casal Perácio, no atendimento de uma irmã mais velha que ele, a Maria, é realmente marcante. A palavra espírito, então, está
presente, identifica a figura de Francisco Cândido Xavier. E é interessante que o saber e a palavra espírito, as duas palavras, elas vão, na verdade, se espalhando pelo Brasil e pelo mundo através de suas obras. Todos sabem da divulgação das obras psicográficas de Chico em nosso país, mas é interessante destacarmos o que aconteceu pelo mundo afora. Nessas condições, nós conhecemos alguém que frequentou durante muito tempo os centros, tanto Comunhão Espírita Cristã como o Grupo Espírita da Prece, um venezuelano chamado Alípio Gonzalez, e que desencarnou no ano passado. Mas 40 anos antes, ele, conhecendo a obra de Chico e resolvendo tomar uma posição diferente para a sua existência, ele, que era um empresário industrial muito bem sucedido na região de Caracas, ele decidiu vender tudo, aplicar toda a fortuna dele, provavelmente muito bem orientado em locais sólidos, né? E utilizar todo o rendimento para a divulgação da obra psicográfica de Chico Xavier. Essa fortuna durou 35 anos. E junto ao IDE aqui de Araras, Instituto de Difusão Espírita, fazendo parceria, ele fundou em Caracas a Mensagem Fraternal, uma editora que providenciava a tradução das obras de Chico para o espanhol, a impressão no IDE, e depois ele fazia a distribuição para todos os países hispânicos, gratuitamente. Foram 2,5 milhões de exemplares de Chico Xavier distribuídos de cortesia a centros espíritas das 3 Américas. Em várias viagens, nós tivemos a oportunidade de constatar a presença dessas obras na livraria e na biblioteca de instituições espíritas de fala hispânica. Mas nós assistimos a um fato marcante. Em julho do ano de 2014, na época como presidente da FEB e junto com a esposa, recebemos um convite para participar de um grande congresso guatemalteco. E aí surgiram muitas surpresas, porque o congresso não seria na capital, seria nos chamados altiplanos. Leia-se para nós uma espécie de planalto. A grande diferença é que esses altiplanos guatemaltecos têm inúmeros vulcões, alguns extintos e outros ativos, e que provocam tremores e terremotos, como recentemente aconteceu. A viagem para lá é de uma sinuosidade tal que causa susto e impacto para todos nós que estamos acostumados a andar aqui, ou na planície ou no planalto, sem maiores alterações de relevo. Pois chegando na cidade de São Marcos, aí vem a grande também surpresa. Quem eram os participantes do congresso? Pessoas simples, humildes, descendentes distantes dos maias, e que vinham com seus trajes típicos, coloridos, carregando crianças amarradas ao corpo, outras às mãos. As famílias compareciam e lá estavam acompanhando todo o evento com o maior respeito, com a maior atenção, e nós levamos um susto muito grande, porque na medida que a gente procurava conversar ou cumprimentar a cada um deles, eles nos tratavam com tanto respeito que poderiam pensar que estavam frente quase que a um semideus. Vejam a situação de humildade e de simplicidade deles. Mas o detalhe, no final do evento, todos retornaram aos seus lares carregando livros de Chico Xavier em espanhol, doados por Mensagem Fraternal de Caracas. Essa difusão,
que nós consideramos feita por Alípio Gonzalez nas Américas, sem dúvida nenhuma, um dos maiores divulgadores da obra psicográfica de Chico fora de nosso país. Mas também aconteceram outros fatos interessantes. Por incrível que pareça, logo após a formação do Conselho Espírita Internacional, e que Nestor foi secretário-geral, e nós o acompanhamos durante todo o período, nós chegávamos em vários países da América do Norte ou da Europa, e os livros de Chico não estavam presentes. Havia livros, sim, de brasileiros, mas não de Chico Xavier. Essa preocupação moveu toda a atenção e a vontade de Nestor como secretário-geral para que fosse providenciada a tradução, a impressão e a distribuição desses livros no exterior. E vejam, apenas em outubro do ano de 2005, 3 livros psicografados por Chico Xavier, traduzidos para o francês por Pierre-Etienne Gey, foram lançados solenemente em Paris, num evento francofônico. Mas vejam o tempo, outubro do ano de 2005. Essas traduções para o francês, logo em seguida, motivaram um companheiro nosso que frequentava algumas reuniões do Conselho Espírita Internacional, Spartak Severin. Ele, da Bielorrússia, ou Belarus, trabalhava para uma TV estatal como tradutor das tiras, das legendas de filmes franceses para o russo e de filmes em inglês também para o idioma russo. Ao perceber o lançamento das obras de Chico em francês, ele se interessou e se propôs a fazer a tradução para o russo, e o fez rapidamente, tanto que no mês de novembro do ano de 2009, portanto há 10 anos atrás, nós comparecemos na cidade de Minsk, capital da Bielorrússia, para lançar 5 livros psicografados de Chico Xavier no idioma russo. E aí vem uma surpresa, coisa que nós não imaginávamos, porque lá ninguém falava português e nem o tradutor falava português. Quer dizer, a ponte era o francês ou o inglês e ele traduzindo para o russo. Foi alugado um grande teatro de Minsk que estava lotado por pessoas interessadas, porque o espiritismo lá não é conhecido. Conheciam lá algumas questões de ordem mediúnica, o reiki e outras coisas mais. Inclusive o grupo que existia lá não era genuinamente espírita. Mas todos os livros que foram levados à cidade de Minsk foram vendidos em questão de pouquíssimas horas durante o primeiro dia do seminário. E aí nós ficávamos vendo assustados, né? O chamado russo branco, né? Que é daquela região, loiros, claríssimos, né? Comprando, folheando e admirando a obra de Chico Xavier. Os fatos não param aí. No centenário de Chico Xavier, ano de 2010, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita a um jornalista britânico que viveu um período curto na cidade do Rio de Janeiro e mais prolongadamente em São Paulo, como representante de vários periódicos ingleses e americanos. Guy Playfair. Aqui no Brasil, ele começou a ter informações que para ele eram inesperadas, sobre médiuns. Foi conhecer Arigó, veio a Uberaba várias vezes e ficou extasiado com a mediunidade de Chico Xavier. Escreve um livro em inglês e que foi traduzido pela editora Record na época, com um título bem interessante e chamativo: A Vaca Voadora. O que esse jornalista britânico quis dizer com esse título inusitado? Porque ele ficou tocado e sensibilizado como o brasileiro
é tão suscetível pelos ditos, entre aspas, fenômenos sobrenaturais, e que para o brasileiro ele até entenderia e aceitaria se visse uma vaca voando. Essa foi a primeira opinião dele ainda nos primeiros anos de 1970, naquela década quando ele lança um livro. Ele retorna para a Inglaterra, torna-se membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, a histórica sociedade fundada ainda no reinado de Vitória, né, em Londres, e se torna membro, pesquisador, interessado e acompanhando as atividades do movimento espírita. E aí ele foca a atenção dele em Chico Xavier. E no ano de 2010, numa atividade que nós tínhamos em Londres, nós fomos visitá-lo. E ele nos mostra, juntamente com a pessoa amiga que nos acompanhava, a Elza Rossi, a versão quase pronta de um livro em inglês sobre Chico Xavier. Chico Xavier, o médium do século, e que foi lançado no segundo semestre do ano de 2010. E nesse mesmo ano, também no segundo semestre de 2010, um jovem francês de Lyon, Michael Ponsardin, que esteve no Brasil em várias oportunidades, inclusive em Uberaba, conheceu Chico Xavier. Ele fez um estudo e estava lançando em francês e com tradução simultânea para o português do livro Chico Xavier, o homem e o médium. Vejo, portanto, que as repercussões começam a acontecer em várias partes do mundo, embora que tardiamente. E ainda no ano de 2010, vem ainda um fato inesperado. Companheiros nossos dos Estados Unidos da América, principalmente Vanessa Anceloni, na época radicada em Baltimore, juntamente com outros companheiros, verificaram a possibilidade e o apoio que houve da ONU, Organização das Nações Unidas, dentro de uma comissão ligada a questões sociais, e programaram um tributo a Chico Xavier, que se efetivou no dia 6 de agosto do ano de 2010. E naquele momento, né, com um auditório cheio, nessa organização histórica e marcante da política mundial, houve toda uma reverência a Chico Xavier e foram apresentados já alguns trailers e com legendas em inglês do filme que seria lançado em seguida, Nosso Lar, um dos maiores filmes de origem brasileira e que alcançou 4.050.000 espectadores nos cinemas, fora aqueles que continuam acessando através de diversas mídias. Aí está, portanto, a repercussão da vida, da obra de Francisco Cândido Xavier e se chegando em várias partes do nosso planeta. Entretanto, Chico, aqui em Uberaba, ele permaneceu durante todo aquele tempo do seu trabalho profícuo e de grande dedicação, com muita simplicidade. Nos lembramos que quando foi comemorado o 50º da sua mediunidade, portanto no ano de 1977, ele foi entrevistado por várias pessoas que aqui vieram, inclusive nós mesmos. E num daqueles momentos, ele respondeu a um periódico espírita, dizendo o seguinte: eu sou o Chico Xavier de sempre, lutando para ser o seguidor de Jesus, e pelo que vejo, está muito distante daquilo que vocês pensam que eu sou. Chico tinha essas características: humildade, simplicidade, e em todos os locais ele era o grande exemplo de dedicação ao próximo, de respeito ao próximo e, acima de tudo, acolhendo fraternalmente. Então ele era a personificação da caridade e do amor,
indiferentemente às condições de faixas sociais daqueles que o procuravam. Quantas vezes aqui em Uberaba nós recebíamos as informações das visitas que ele fazia a lares, às vezes à noite, de madrugada, chegando de improviso e acionado pelo mundo espiritual. E aquela visita era razão de conforto, de apoio e de criação de uma expectativa de esperança muito grande em todos. Quantas vezes ele visitava médiuns e centros pequenos aqui de Uberaba, também de uma forma imprevista por todos. Chico tinha essas características e, sem dúvida nenhuma, ao grande apoio que ele deu ao então Hospital do Fogo Selvagem, a Dona Aparecida. E assim, há várias instituições de nosso país onde ele dava a orientação segura, ele dava a sua presença, não viajando, mas a presença do apoio por cartas, por orientações e recomendações àqueles que o procuravam. Nós tivemos a felicidade e o privilégio de ouvirmos centenas e centenas dessas recomendações. Ele solicitava que nós ficássemos próximos a ele e até o final da reunião. Reuniões que duravam às vezes 12 horas ou mais, porque ele chegava às 5h30 e quantas vezes nós saímos por volta das 6 e pouco da manhã. Mas a atenção que ele gerava e toda aquela expectativa nos prendia sem nenhum cansaço. E isso, sem dúvida nenhuma, hoje é razão para muitas reflexões de nossa parte. E nós tivemos a oportunidade de vivenciar no seio da nossa família aquilo que ele fazia indistintamente a toda e qualquer pessoa. Certa feita, um tio nosso, residente na cidade do Rio de Janeiro, médico, cancerologista, que atuava no Instituto Nacional do Câncer, foi acometido da mesma enfermidade. Na época, os seus companheiros e colegas de trabalho recomendaram que ele buscasse tratamento no exterior, porque não havia ainda uma firmeza nas propostas de tratamento de nosso país. Foi em 2 oportunidades e nós o acompanhamos numa delas. Mas ele se tornou espírita nesse ínterim, lendo o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e nós fomos informando ao Chico por correspondência e nas visitas que nós fazíamos ao Uberaba. E o trouxemos ao Uberaba, e o Chico, extremamente acolhedor, atencioso, levando aquela palavra de estímulo, de apoio a ele, de uma forma marcante. O tempo passou e evidentemente que ele conseguiu melhora na sua qualidade de vida durante um certo tempo, mas a doença era implacável. E chega um instante em que ele estava já com muitas dores e algumas limitações no Rio de Janeiro. Era o dia 30 de novembro do ano de 1974, um domingo. E face à situação de saúde dele, a nossa genitora, irmã dele e um outro tio estavam presentes lá no apartamento e souberam que Francisco Cândido Xavier, naquele domingo, estava presente ali na Fundação Marieta Gaio, que era uma fundação e uma família que dava muito apoio ao Chico. Chico rotineiramente ia ao Rio e a São Paulo, inúmeras vezes, sendo recepcionado pela família Francisco e Nena Galves, inclusive no Centro Espírita União, onde nós também estivemos com ele. Mas naquela tarde, estimularam e o nosso tio se interessou, falou: sim, vamos encontrar o Chico. Chegando à tarde, a fila era enorme. Eles se postaram, esperaram, e o nosso tio começou a sentir cansaço, dores, e pediu que retornasse à residência. Foram embora e não quiseram furar fila, porque tanto a nossa genitora como o nosso tio conheciam o Chico. Foram embora, sem avisar a ninguém. Na madrugada da segunda-feira, 4h da manhã, toca a campainha do apartamento do nosso tio em Copacabana. Naquela época não havia
porteiro eletrônico, não havia grades, tantas coisas que hoje são comuns. Foi um susto na família. Quem estaria aí 4 horas da madrugada tocando a campainha? Olharam pelo olho mágico, o hall em frente ao elevador estava iluminado, viram um casal, não reconheceram e perguntaram: quem está aí? É o Chico. Mas que Chico? Chico Xavier. Aí a nossa genitora, a nossa tia reconheceram, abriram a porta e lá estava ele, alegre, fraterno, acompanhado do casal Mouzinho, e adentra no apartamento, senta-se à sala, chama o nosso tio, começa a conversar alegremente, trocando ideias, dando sugestões, estimulando todo aquele ambiente de uma maneira fraterna, faz uma oração, aplica o passe, 6 horas da manhã, ele se retira. Mas antes, ele não esqueceu de pedir o cafezinho. Todo mundo sabe que o Chico era fã incondicional de um cafezinho, desde os tempos lá de Pedro Leopoldo com aqui em Uberaba. Então esse fato nos demonstra a dedicação de amor ao próximo. Ele era, sem dúvida nenhuma, a personificação do amor, com grandes exemplos da prática da caridade. Assim, ao falar sobre Francisco Cândido Xavier, na cidade onde ele dedicou metade da sua vida mediúnica, onde se notabilizou como o mineiro do século, como o maior brasileiro de todos os tempos, nós não podemos deixar de reverenciar, de homenagear e dizer que Chico Xavier é o grande arauto do bem, da paz e o intérprete da espiritualidade para um mundo melhor. Obrigado.